Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados o convite que me foi feito e não terei palavras bastantes para dizer o quanto honrada me sinto de estar aqui e é com todo o prazer que o faço e que depois desta breve comunicação que vos venho trazer, responderei a questões que queiram colocar. Eu vou ver se me entendo aqui com... Portanto, há uma questão que eu gostaria de vos... estas breves considerações que gostava que refletissem, porque o problema da violência sobre idosos, o próprio problemática dos idosos tem que ver com a sociedade que nós temos. A sociedade que nós temos, que nós criamos, estas duas citações parecem-me a mim muito elucidativas, é uma sociedade que para funcionar precisa de um modelo de pessoa que é saudável, seja adaptada, isto em espanhol é lista, eu tentei encontrar uma expressão que desse a ideia, que seja bonita, que seja competitiva, que seja jovem e consumista. Esta é de facto a sociedade que nós temos e daí que nós tenhamos um problema, aliás, vários problemas de violação dos direitos humanos, mas um problema em especial de violação dos direitos humanos das pessoas idosas, que, muito sinceramente, eu não sei definir, não sei o que são pessoas idosas. Eu só sei que há quem estabeleça uma fronteira, uma barreira, que é a partir dos 65. E há dias eu fazia as contas. Eu, neste momento, tenho 59. A diferença é que haverá em mim dentro de 5 anos, porque eu daqui a 5 anos, passada essa barreira, serei uma pessoa idosa. Custa-me um bocado a perceber isso, provavelmente será difícil perceber ou isso não tem qualquer explicação, a não ser essa das pessoas deixarem de ser bonitas, jovens e deixarem de consumir porque deixam de produzir. E esta é uma perspectiva da coisa que talvez nos elucide sobre a razão de ser de as pessoas idosas. A partir de certa altura, as pessoas tornam-se invisíveis. Portanto, os idosos, as pessoas portadoras de deficiência e muitas outras pessoas que fogem daquele padrão ou que não seguem aquele padrão, e se formos ver bem, poucas o seguirão, essas pessoas, quando é mais acentuada a diferença, tornam-se invisíveis. E é isso que, de certo modo, no meu modesto entender, se passa com os idosos, e daí é que vem este problema. Depois, há também uma outra citação, que eu também gostaria que refletissem sobre ela. De uma forma geral, a sociedade tolera e, por isso, torna-se cúmplice do abandono, da falta de respeito e da degradação da condição social dos idosos, contribuindo assim para a difusão de uma cultura de violência, de certo camuflada, contra aqueles que não se integram nos novos padrões sociais de beleza, dinheiro e consumo. É outra forma, de certo modo, de dizer a mesma coisa. E isto, penso que nos deverá fazer refletir sobre um problema que não é dos idosos. O problema é nosso. É um problema cultural. O Sr. Pedro da Cunha Lopes já falou, portanto, sobre o artigo, sobre a violência doméstica, a inserção destes factos criminosos do crime contra os idosos no Código Penal,
eu, de certo modo, só vos trouxe, portanto, o texto. A primeira questão, o modo reiterado ou não, esta é uma diferença que surge relativamente à definição do crime de maus tratos, como era anteriormente, e também aqui uma diferença que, de certo modo, poderá ser significativa neste aspecto. O artigo 152 tem uma parte que se reporta à violência conjugal, portanto, contra cônjuges, ex-cônjuges, contra pessoas que vivam em situação análoga à dos cônjuges, com ou sem coabitação. E aparece depois aqui a questão da pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, e será aqui que estão os maus tratos contra os idosos. Portanto, pessoa que se tenha tornado particularmente indefesa. De qualquer modo, eu penso que há uma divisão, uma delimitação, que por vezes nós tendemos a fazer ao falarmos na violência sobre idosos. Portanto, o artigo 152 abre a porta quando fala na violência conjugal, embora não seja muito claro ou completamente claro nisso, mas abre a porta à violência de género. Portanto, a violência conjugal é, sobretudo, uma violência sobre as mulheres. Quando se fala, e nós falamos em violência sobre idosos, parece que nós estamos a abolir o género. E isso não será, eu tanto quanto sei, já foi referido da parte da manhã, mas eu gostaria também de colocar aqui à reflexão. A isso não será alheio a cultura que nós temos. A partir de certa idade, as pessoas, para além de se tornarem invisíveis, também perdem, achamos nós, e a sociedade entende assim, a sua identidade, a sua individualidade. E, portanto, as pessoas quase que perdem o género. E nós falamos, quando falamos na violência sobre idosos, falamos numa camada amorfa, como se não houvesse diferenças de estatuto entre homens e mulheres, idosos ou mais velhos, como eu acho que será mais correto dizer, e as pessoas percam essa identidade. Mas, de certo modo, isso reflete a nossa maneira também, que é cultural, a visão que nós culturalmente temos sobre a sexualidade. A partir de até certa altura, e a partir de certa altura, as pessoas são todas uma espécie de anjos. Pelo menos culturalmente passa esse modelo. É errado, é falso, mas reflete-se sobre a identidade e a dignidade das pessoas, que é isso que está em causa quando nós falamos da violência sobre idosos. Há uma outra questão que eu gostaria, portanto, falámos no 152, a violência doméstica. A violência doméstica implica que haja coabitação. Uma pessoa particularmente indefesa que coabite com o agente. O 152A, portanto, os maus tratos, e que é uma questão que assume grande importância quando nós falamos dos idosos, dos maus tratos sobre pessoas mais velhas, são os maus tratos, muitas vezes, são os maus tratos institucionais. E, nesse âmbito, nós estamos a falar do 152A. Portanto, não há essa violência intrafamiliar, essa coabitação com o agente
Há, sobretudo, uma relação institucional, portanto, que entendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direção ou educação, ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou particularmente indefesa. Portanto, nós estamos aqui, sobretudo, a falar dos lares. Portanto, dos lares de idosos, que podem ter outras denominações, mas é uma relação institucional. E é muitas vezes uma questão que não é atendida, porque os maus-tratos sobre idosos, tanto sobre pessoas mais velhas, tanto ocorrem na família como nas instituições. Mas eu diria mesmo que ocorrem sobretudo nas instituições. Portanto, os lares são para pessoas que não sejam poderosas e que não sejam especialmente ricas. Os lares são verdadeiros depósitos de idosos onde não lhes é dada a assistência necessária, mas também não é dado o apoio, o estímulo a essas pessoas e, ficando ao abandono, numa casa, numa sala, sentados a olhar para a televisão, que muitas vezes não conseguem já ver e também não conseguem ouvir, portanto, trata-se de pessoas com capacidades reduzidas. Isto são tratamentos cruéis, são tratamentos desumanos. E quando nós falamos nesta violência, nós falamos, e temos que ter em conta o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, a dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental do Estado de Direito que temos, mas também o artigo 25, a proibição de tratamentos cruéis e desumanos, e o artigo 26, portanto, o direito à identidade, à afirmação da personalidade, o desenvolvimento, até ao fim, da sua identidade e dos direitos pessoais. Isto é vedado em muitas situações de violência intrafamiliar, mas a afirmação destes direitos são essencialmente vedadas em instituições. Depois, nós que falamos, portanto, nos maus-tratos intrafamiliares, a violência doméstica, que falamos nos maus-tratos institucionais, portanto, onde não existe a tal coabitação, há uma criminalidade que aparece relacionada, que o Dr. Pedro Cunha Lopes também falou, em alguns desses crimes que são conexos quer aos maus-tratos, quer à violência doméstica. Mas eu chamar-vos-ia a atenção para alguns dos crimes que passam muitas vezes despercebidos, que quando são praticados contra idosos. E eu falo, por exemplo, na violação de correspondência ou de telecomunicações. Como muitas vezes está subjacente que as pessoas não têm por inteiro os seus direitos de personalidade, que não têm por inteiro a sua identidade e o seu direito à identidade, poderá não se ver mal nenhum e passar completamente como coisa natural que se abra a correspondência de uma pessoa que esteja incapacitada ou mais ou menos incapacitada em razão da idade. E que se abra e que se ouça os telefonemas e que se interfira. Umas vezes para controlar o património, para se apoderarem do património e outras vezes não, apenas como uma fiscalização ilícita, porque, como eu exemplifiquei comigo própria daqui a 5 anos, os idosos
não ficam automaticamente pessoas falhas de discernimento. Podem ter diminuição de capacidades várias, mas estar perfeitamente lúcidos, ter a sua própria vontade e o direito a exercerem-na. E existe, de facto, uma série de crimes que aparecem associados a uma violência psíquica, mas que pode até passar despercebido, a não ser que nós nos disponhamos a olhar para lá e ver que não há esse direito, que há comportamentos ilícitos por parte de outras pessoas que, se tratasse de um de nós, se fosse praticado relativamente a um de nós, seria crime. E é crime. Depois, quanto à violência propriamente dita, a violência física, nós temos as ofensas à integridade física, claro, violência física e psíquica, a ameaça, há as injúrias, há a questão importante da omissão de auxílio, que o Dr. Pedro Cunha Lopes falou, o sequestro, há também, e não é tão invulgar quanto isso, a violação, o abuso sexual de idosos, e o roubo, a extorsão, a burla e também a utilização de idosos, tal como se utilizam as crianças, a utilização de idosos na mendicidade e outros crimes também contra o património, como, por exemplo, o abuso de confiança que já aqui foi referido. Portanto, é frequente na relação intrafamiliar, na violência intrafamiliar, mas também na violência institucional, que, com mais ou menos astúcia, os familiares ou os responsáveis das instituições se apoderem dos bens dos idosos. Muitas vezes logo à entrada. Portanto, é colocada, e isso sucede com muitas instituições, que é colocada uma condição à entrada, que é de os idosos disporem dos seus bens a favor da instituição. E isso sucede frequentemente, de forma abusiva, configurando em muitos dos casos quase uma extorsão ou mesmo uma burla. Como, por exemplo, também sucede os familiares comprometerem-se, sobretudo se não forem os filhos ou se houver mais do que um filho, mas sucede muito, por exemplo, com os sobrinhos, que é um grau já mais afastado de parentesco, colocarem a condição de os idosos fazerem uma doação do seu património a seu favor para ficarem com os idosos, comprometendo-se a ficar com eles, a cuidarem deles até ao fim dos dias. E a partir de certa altura não é isso que acontece. Portanto, a doação está feita sem condições e aquele idoso, como há muito pouco tempo aconteceu, por exemplo, no Hospital de Évora, nas urgências do Hospital de Évora, aquele idoso é deixado nas urgências sem um familiar suficientemente próximo que possa ser responsabilizado, porque se tratava de uma sobrinha. Portanto, um filho mais depressa é responsabilizado. Um sobrinho, havendo vários sobrinhos, não entra aquela doação como o que esteve subjacente a ela, e o que é certo é que o idoso perde o património e ninguém é responsabilizado, ou pelo menos de forma tão... Claro que poderá vir a ser responsabilizado, poderá vir a provar-se a burla, só que as coisas não são tão evidentes como isso, nem a prova é tão elucidativa como seria necessário. Quanto à questão que o Sr. Pedro Cunha Lopes também falou, o que é que está em causa? Portanto, eu penso que é a dignidade da pessoa humana, mas penso, sobretudo, não dando de barato o que o Soutor disse, que não é essa a questão mais importante. O importante é a defesa dos direitos humanos.
Mas, se a Constituição da República Portuguesa tem, no artigo 1º, como princípio essencial a dignidade da pessoa humana, há de facto que lhe dar o seu inteiro significado, e é de facto o que está em causa, o bem jurídico protegido, o bem jurídico essencial é a dignidade daquela pessoa. Afetando-se, claro, a integridade física, a integridade moral, a proibição de tratamentos cruéis e desumanos e também o direito ao desenvolvimento e à afirmação da personalidade e os direitos individuais. As condutas que se punem resultam da afirmação, e isto é essencial, toda esta violência que, penso eu, que o Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, tem estado a trabalhar nestes painéis, toda esta violência tem em comum um aspecto. Toda ela é a manifestação de um poder dos agentes do crime, de um poder de alguém sobre outrem. E também aqui na violência dos idosos, o que está em causa é o poder que se exerce sobre pessoas que estão desprovidas dele. E é por isso que, quando há pouco se falava que, a partir de certa altura, parece que não há violência de género, que nesta violência sobre idosos desaparece a violência de género, não desaparece. Porque, por um lado, a violência conjugal, a violência do cônjuge que a exercia, pode continuar a exercer-se. Mas, por outro lado, também, o estatuto da mulher fica aqui mais fragilizado. Portanto, a pessoa mais velha que seja mulher leva consigo o estatuto que já tinha, que é o estatuto da mulher, que é de facto mais frágil, menos defendido, menos afirmado. No que respeita aos idosos, há uma necessidade acrescida de tutela penal por se tratar de pessoa diminuída, e esse é um aspecto importante, da pessoa diminuída nas suas capacidades de reação e adaptação ao meio e às agressões da vida. Está em causa a marginalização e exclusão dos idosos e a necessidade de proteção relativamente aos agressores diretos e ao alienamento da sociedade. Portanto, há um poder que, em última linha, é um poder da sociedade que se exerce sobre pessoas que por já não produzirem, ou por não consumirem, ou por terem diminuídas as suas capacidades, estão especialmente fragilizadas. Eu não irei só falar depois num outro aspecto, muito rapidamente, mas quanto ao crime e aos seus agentes, portanto, há aqui um aspecto que eu só frisaria, é que existe necessariamente uma especial debilidade da vítima, mas há um outro aspecto que o meu antecessor também referiu, que é o crime praticado por omissão. Portanto, este crime é um crime doloso. Fala-se muito em maus-tratos por negligência. Para ser crime, para tipificar o 152 ou o 152A, nós não temos negligência. Nós temos a ação ou a omissão. E, portanto, só frisaria este aspecto, porque o crime específico próprio já foi referido e a especial debilidade da vítima resulta diretamente da lei, conforme já referi. Há um outro aspecto, e que é muito importante, sobretudo quando nós falamos nos maus-tratos institucionais, porque fica normalmente de fora e não é responsabilizado quem efetivamente, tratando-se de maus-tratos institucionais, deve ser, que é a pessoa coletiva.
Portanto, o artigo 11º do Código Penal foi introduzido na última redação do Código Penal, ou na penúltima, porque já houve umas ligeiras alterações, mas o artigo 11 vem responsabilizar as pessoas coletivas concretamente nestas situações de violência doméstica e de maus tratos, de violência doméstica não, de maus tratos institucionais. Vem responsabilizar as instituições pela prática deste crime. E esse é um aspecto da maior importância, porque é de facto aqui que é possível atuar contra quem é efetivamente responsável e não contra os empregados da instituição, porque não trouxeram isto, não fizeram aquilo. Quem escolhe, quem seleciona os seus quadros, os seus trabalhadores, os seus colaboradores, é a instituição e ela tem que ser responsabilizada por isso. Depois, a denúncia obrigatória também já foi referido nos termos do artigo 242 do Código de Processo Penal. Há o prazo de prescrição, que é 10 anos, o crime, que é um crime público, compete ao Ministério Público a promoção da ação penal. Depois, trata-se de um crime prioritário, de acordo com a Lei de Política Criminal, tendo mesmo sido conferida na fase de investigação prioridade especial pela diretiva do Procurador-Geral da República, a circular 410. A Lei 112/2009 aplica-se a algumas situações, mas não quando se trata de violência doméstica. A Lei 112/2009 só abarca os crimes do artigo 152 do Código Penal, só a violência intrafamiliar, só havendo coabitação. Ficam de fora a violência institucional. Ainda tenho mais um bocadinho? Portanto, eu penso que é importante tentarmos, sobretudo quando há violência doméstica, na aplicação da Lei 112, porque, tratando-se de crime de violência doméstica de 152, o processo é célere, que é diferente de ser prioritário. Aquela prioridade que falamos é uma prioridade que só fica na fase do inquérito, depois termina. A prioridade aplicada de acordo com a Lei de Política Criminal só abrange o inquérito, só abrange a investigação. Portanto, chegado à instrução, chegado a julgamento, desaparece. Portanto, aplicando-se a Lei 112, continua, este processo continua urgente nas restantes fases, para além do inquérito. Depois, aqui teriam que se cumprir os princípios da Lei 112/2009 na violência intrafamiliar. As medidas de coação têm um caráter, uma importância, de certo modo, relativa nesta violência sobre idosos, porque se a violência é praticada no seio da família, a resposta não estará em afastar o cuidador. Portanto, porque se é afastado o cuidador, a pessoa que tem diminuição das suas capacidades, que muitas vezes já não é autónoma, não tem quem cuide dela. Portanto, haverá que encontrar os tais tratamentos específicos, o tal trabalho junto do agressor. Quando não se trata de violência intrafamiliar e se trata de maus tratos institucionais, sobretudo, há uma medida de coação que talvez se revista de importância, que é a proibição do exercício de determinadas funções. E aí proibindo os responsáveis da instituição por exercerem aquelas funções, pode, efetivamente, a medida de coação ser eficaz. Mais eficaz do que aquela que ocorre na violência intrafamiliar, sabido como é que o problema dos idosos é muitas vezes não terem um cuidador,
não ter quem cuide deles, ou o cuidador não ter a preparação e a formação e o apoio necessário a cuidar. Muitas vezes, mesmo na violência intrafamiliar, sobretudo nas situações de omissão, poderá haver uma responsabilidade de quem não apoia aquele familiar, aquele cuidador, que só por si poderá não ter condições para cuidar. Há aqui um aspecto na proteção importantíssimo, na proteção de testemunhas e das vítimas, que é as declarações para a memória futura. Eu dirijo-me sobretudo aos juristas e à importância que tem que haja estas declarações para a memória futura, porque, por perda das capacidades da pessoa que depõe, e podem ser, portanto, esta perda de capacidades é gradual, vai aumentando, e pode, quando se tratar do julgamento, a pessoa não ter já as capacidades que tinha durante a fase do inquérito. Portanto, será importante requerer as declarações para a memória futura. Há aqui um outro aspecto, e antes de terminar, que é a questão das respostas integradas. Nesta problemática desta violência, as respostas penais não são suficientes. As respostas penais, muitas vezes, poderão até passar por colocar de lado ou não conseguir ver e enxergar as questões essenciais. Como vos falei, a questão do cuidador, que até seria capaz de cuidar se houvesse serviços que o apoiassem e se fosse apoiado para prestar esses cuidados. E nós sabemos como, por exemplo, ao nível dos impostos e a muitos outros níveis e da segurança social, esse apoio aos cuidadores não existe. Portanto, inclusivamente, colocou-se a questão do pagamento do benefício que poderiam oferir pessoas que tivessem idosos ao seu cuidado e que não fossem da família, benefício que não era concedido ou que não seria concedido às pessoas, aos cuidadores naturais, sendo da família. Portanto, há um apoio, uma necessidade de apoio aos cuidadores. E daí que haja a necessidade de uma rede de instituições, uma articulação entre as diferentes instituições, que tanto quanto sei, já foi falada de manhã a propósito de outro tipo de violência, mas que aqui tem inteiro cabimento. Portanto, este apoio, este tratamento desta questão, as respostas necessárias não passam essencialmente pela punição. Passarão em alguns casos. Passa por outro tipo de articulação. Passará, porque um dos problemas dos idosos ao nível de todo o país é a solidão, o isolamento, e eu que venho lá da zona de Évora sei, portanto, como os idosos alentejanos estão perfeitamente isolados com uma casa próxima portanto, a vários quilómetros, e seria importante para os maus-tratos a teleassistência, mas também seria importantíssimo que mesmo fora deste âmbito dos maus-tratos, quando nós falamos da solidão dos idosos e do abandono e do isolamento, nós não estamos sempre a falar de maus-tratos. Estamos a falar de uma condição natural de uma população envelhecida e que em determinadas áreas, mesmo urbanas, acaba por ficar isolada. Portanto, seria essencial que não apenas para os maus-tratos, em que já está regulada a teleassistência, portanto, que é um mecanismo em que se carrega e se liga a uma central e se pede ajuda, mas que esta possibilidade fosse alargada para além da tutela penal, que fosse alargada a toda a população idosa, isolada, quer seja urbana, quer seja rural. E eu agradeço muito qualquer questão que haja a colocar, eu terei todo o gosto. Muito obrigada.